Como eu faria hoje se eu precisasse projetar uma lareira? Olá, tudo bem? Eu me chamo Thiago Merlo da Arquibox. É um prazer estar aqui com você e hoje a gente vai falar sobre como projetar uma lareira. Eu vou ensinar vocês a isso. Mas antes de começar eu vou pedir algumas coisinhas. Eu vou te pedir para curtir esse vídeo, seguir a nossa página e compartilhar ela com o máximo de pessoas possível. Não importa se você está saindo da faculdade, você vai estar aprendendo alguma coisa se você ainda não sabe, ou se você já tem o seu escritório ou você ainda está na faculdade. Se você ainda está na faculdade, é uma ótima chance de você aprender a detalhar uma lareira. Se você tem o seu escritório e você precisa ensinar alguém, quem sabe esse vídeo possa te ajudar a treinar a sua equipe. E a nossa intenção é essa mesmo, ajudar o máximo de pessoas de diversos mercados e diversas fases da vida profissional. Se você já tem um escritório, se você não tem, se você vai abrir. Bem, pessoal, então eu vou começar com essa aula e a gente vai passar por diversas fases. Eu vou mostrar hoje, inclusive, a diferença entre detalhamentos e como que a gente faz o 3D aqui no escritório. Então eu vou ficar no cantinho da tela, vocês podem ir acompanhando também e vamos começar a nossa aula. Falar de dimensionamento de lareira é uma coisa bem complexa porque existem muitas fórmulas. Então a primeira coisa que a gente faz aqui no escritório é compreender um pouquinho qual o tipo de lareira que a gente vai utilizar e começar o dimensionamento. Então o dimensionamento de uma lareira começa pelo tamanho das bocas. A gente tem duas metodologias que a gente utiliza aqui e mais uma para conferir a outra um pouquinho. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é a nossa tabela para conferir o tamanho dessas lareiras e da boca que a gente vai ter. Bem, algumas questões que a gente tem. A gente precisa da área do ambiente ou volume, né? Dependendo da metodologia que você vai usar. Se for um pé direito normal, digamos, um pé direito de até 2,70 por aí, a gente utiliza esta forma aqui, que é uma forma bem tranquila, né? Digamos, 2,70, 3 metros, onde eu coloco a área do meu ambiente. Então, se eu tenho um ambiente com 30 metros quadrados, eu vou ter uma altura de boca máxima entre 75 e a mínima 43 centímetros. Eu encontro um valor médio e eu utilizo um valor adotado aqui que a gente chegou, que eu decidi, é uma decisão que eu tomei, de 55 centímetros. A largura da minha boca, ela fica entre 82 e 79 e eu vou ter aqui então um valor médio de 80 centímetros e eu vou utilizar esse mesmo valor de largura e profundidade entre 45 e 60 centímetros. Mas, Thiago, como é que você chegou a esse cálculo? Bem, a primeira coisa que eu fiz essa tabela, ela é uma tabela em Excel. E essa tabela em Excel, eu vou converter ela, vai estar o link aqui para vocês fazer o download do Google, da Google Planilhas, né? Para vocês poderem utilizar ela. Então, se eu tenho um ambiente, digamos, de 100 metros quadrados, quando eu preencho a minha planilha, automaticamente ela já me dá esses valores médios. Então, eu sei que eu preciso uma altura de boca de 250 centímetros no máximo e 143 centímetros no mínimo. Eu tenho um valor médio de 196 centímetros de boca. Então, o que eu costumo fazer em ambientes muito grandes? Eu vou dividir em várias lareiras, vou utilizar outras metodologias, mas eu vou utilizar aqui um ambiente de 40 metros como exemplo para vocês verem eu preenchendo. Bem, então eu sei que o máximo é 100 centímetros, o mínimo é 57 e eu vou utilizar aqui um valor médio de 75 centímetros de altura de boca. Quando eu colocar a altura da boca em 75 centímetros, que foi uma questão que eu já acho bem alto a altura dessa boca, posso até colocar 70 centímetros aqui, ele vai me dar a largura máxima da minha boca, entre 104 centímetros e 100 centímetros. Valor médio, 102. Pessoal, eu gosto de medidas arredondadas, eu não utilizo 101, 102, 103. Eu utilizo sempre de 5 em 5. Então, se você me pedir aqui, eu poderia mudar para 75 ou 70, ou se eu quiser, 65 centímetros de altura, né? Então, eu faço essa mudança aqui. Então, eu vou colocar aqui que eu vou utilizar 70 centímetros. A largura da boca, ela é sempre 67
ela é maior, né? 67% a mais do que a altura. Então eu vou ter 104 ou 0,7 centímetros aqui. Isso me dá uma média de 102 centímetros e eu utilizaria aqui 100 centímetros, tá? Então eu utilizaria isso com essa planilha. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é a nossa planilha de cálculo para utilizar e para fazer o cálculo das bocas das lareiras. Eu vou zerar os valores aqui só para a gente começar com ela, então. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é determinar a área do ambiente. Se eu tenho um ambiente com até 2,70 m, 3 metros, eu utilizo essa tabela bem tranquilamente. Então, eu vou colocar que eu tenho um ambiente aqui com 30 metros quadrados. Eu já sei que a minha altura máxima da boca é 75, a minha altura mínima é 43 centímetros e o meu valor médio fica entre 59 centímetros. Eu vou utilizar uma altura de 60 centímetros de boca. Eu só vou mudar esse valor em vermelho aqui, tá, gente? Então, esse valor em vermelho, quando eu mudo ele já vai me dar o cálculo automático da largura máxima da minha boca e da largura mínima e também da média. Pessoal, eu trabalho com medidas de 5 em 5 centímetros, então eu vou trabalhar 65, 70, 75. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então eu tenho uma média entre 86 e 90 centímetros, eu vou trabalhar com 90 centímetros de boca. Então eu já identifiquei que a boca da minha lareira aqui, ela vai ter de altura 60 centímetros e largura de boca 90 centímetros, tá, pessoal? Opa, errei aqui, 90 centímetros. E quando a gente vier para cá, então, a gente vai começar a fazer esse dimensionamento. Então, a boca da minha lareira, que ela tá aqui com 1 metro, eu vou diminuir ela para os 90 centímetros. E tem um detalhe muito importante nessa planilha, que é a profundidade da lareira, a profundidade que ela tem. Essa profundidade, que é o que a gente está vendo daqui até aqui, pessoal, ela nunca pode ultrapassar os 60 centímetros como está aqui. Acima disso, a gente tem uma perca de calor, então é muito importante não ter essa perca de calor, tá? Então o máximo é 60 e o mínimo é 45 centímetros. Lembrando, pessoal, que se essa lareira tiver encostada em uma parede externa, a gente vai ter uma perca muito grande de calor aqui para o ambiente. Então o ideal seria ter até uma parede dupla aqui, né? Outra parede atrás, para a gente não perder esse calor e ele condensar mais dentro do ambiente aqui. Bem, então a gente vai ter os nossos acabamentos, você pode detalhar o seu acabamento como você quiser, mas é importante compreender nesta caixa de fogo outros elementos. A gente tem a nossa caixa de fogo aqui, tá? Ela está posicionada nesse ambiente aqui, então tudo isso é a nossa caixa de fogo. A gente tem uma câmara de fumaça aqui e a gente vai ter os elementos para compor. Então aqui a gente está vendo os tijolos refratários e a nossa alvenaria neste cinza. A gente tem também aqui a garganta, que é o espaço para a fumaça passar, e o nosso cinzeiro e depois a nossa chaminé. Pessoal, é muito importante esse detalhamento e que ele esteja de acordo, porque se a gente tiver dimensões errôneas, você vai ter a volta da fumaça. Um detalhe muito importante nesse detalhamento que você está vendo, eu já vou mostrar ali no SketchUp, no PDF do SketchUp, como que a gente fez aqui, é que esta parte da garganta aqui da chaminé a gente fez em metálica. E o ideal seria até essa parte de trás aqui também ter um revestimento metálico para que a fuligem não acumule e ela caia no cinzeiro e se você precisar, você pode fazer, o ideal é que se faça mesmo, uma abertura aqui então, que vai ser onde a gente vai limpar este cinzeiro, tá? Então é uma caixa de limpeza que a gente vai ter aqui e a gente limpa o cinzeiro por uma gavetinha que lareiras mais antigas têm, tá? Então isso é muito importante. Então, se você fizer em metálica e depois fizer o fechamento em alvenaria, você vai condensar mais, vai ter menos problema. Mas estas inclinações que a gente tem aqui são muito importantes, assim como a largura da garganta e a diferença de altura aqui. Para isso, o que a gente faz? A gente tem uma tabela
que a gente está utilizando aqui no escritório. Então essa tabela, ela traz também algumas questões sobre dimensões de lareiras com largura, altura, profundidade, largura do fundo, fundo vertical, fundo inclinado e o tamanho desta garganta e a capacidade de aquecimento. Essa apostila foi feita pela professora Carolina Barros ou por um de seus alunos, eu ainda não identifiquei porque eu utilizo realmente só essa parte da tabela, tá, pessoal? E a gente tem muito material bom aqui. Também vou disponibilizar ela junto no link de download ali, vocês podem achar, mas é uma apostila muito bacana que tira muitas dúvidas. E aqui tem inclusive as dimensões da chaminé. Por área em centímetros quadrados, né? Então você vai poder ver. E se ela for retangular, as dimensões e também qualquer coisa, o diâmetro, se ela for circular aqui, para vocês poderem estar utilizando nos seus projetos. Então, quando a gente vai projetar uma lareira, a gente tem a nossa planta baixa e a gente vai utilizar e vai, inclusive, no 3D, já fazer toda ela como se fosse executada. A gente vai ter, então, ela em corte e a gente vai trabalhar com todas as dimensões. Vocês podem perceber que, inclusive, os tijolos refratários estão modelados nesse 3D aqui. A gente vai ter todas as vistas e dessa forma a gente consegue detalhar ela de uma forma muito melhor. Porque quando a gente vai detalhar a nossa lareira ou a gente vai enviar para alguém além desse detalhamento técnico, muitas pessoas pedem o 3D. Já tive a marcenaria que pediu 3D, já tive empreiteira que pediu 3D, então a gente procura detalhar tal qual vai ser a execução neste caso. Aqui lembrando que a gente pode ter um telhado em cima, então não preciso ter necessariamente um acabamento e nada. Agora, se eu tivesse uma laje, eu já tenho que prever a inclinação da laje, tudo aqui. Importante também no projeto de lareiras, pessoal, é lembrar que quando a gente tem um telhado inclinado, seja ele uma laje inclinada ou seja um detalhamento com telhas, a gente precisa ter um transpasse mínimo da nossa saída de fumaça para cima da cumeira. O ideal é que sempre fique acima de 1 metro, 1,5 metros por aí. Já utilizei 80 centímetros e não tive problema, mas também utilizei 80 centímetros e a gente teve volta de fumaça exatamente por dimensionamento errado dessa garganta. Então esse dimensionamento, você pode estar utilizando ele, pode estar tendo maior cuidado. Este ângulo, muitas vezes, ele pode mudar exatamente por causa desta planilha que eu mostrei para vocês, que vai determinar as medidas mínimas da planilha, tá ok? Então, quando a gente começa a ver o nosso detalhamento aqui de outra forma, aquele detalhamento até do próprio sketch, e eu estou mostrando isso para provar para vocês que você pode detalhar em qualquer software, não importa o software, o importante é você saber dominar a ferramenta e saber muito sobre execução, né? Então isso eu gosto muito, é uma teoria que eu gosto muito. O software é apenas uma ferramenta, se você não souber executar, não vai adiantar. Então aqui a gente vai ter a nossa planta baixa, vai ter o tijolo refratário, aqui a gente vai ter então o detalhamento do nosso chaminé revestido em metálica, a altura do nosso dente aqui, que ele tem que ter, e você vai ver isso lá naquela tabela também, o nosso cinzeiro, a nossa caixa de fumaça, então que a fumaça vem, faz esse sentido aqui, né? A nossa fumaça ela faz exatamente isso aqui, ó. Ela vai vir, saiu da lenha aqui, então ela vai sair e ela vai vir para cá. O importante é que ela não volte, né? Se ela fizer esse movimento, ela vem até aqui e ela suba novamente, tá? Então isso é muito importante, mas a nossa fumaça jamais pode voltar para cá. Então isso a gente tem que cuidar muito. Então é importante seguir essas medidas de dente, da caixa de fumaça também e do nosso cinzeiro, né? Então são detalhes muito importantes. Se você dimensionar isso errado, vai voltar. E aqui a gente vê então a largura que a gente tem, então a profundidade da nossa lareira, a espessura da parede,
para que a gente tenha então esse aquecimento e mantenha mais. A nossa caixa de fogo então dimensionada, né, 65 por 1,10, vai depender daquela tabela que a gente tem, e esse é um detalhamento feito no layout, mas a gente tem também os detalhamentos feitos em AutoCAD, que ele só não vai ter o 3D, ele vai ter tudo que a gente precisa, e vocês vão ver que ele é muito próximo, porque a gente consegue hoje sim chegar num bom detalhamento em AutoCAD para impressão também, tá? Então você pode sim, eu não quero detalhar, eu sei fazer o 3D e eu quero colocar o 3D aqui. Você pode trazer um JPG do teu 3D e colocar aqui. E aqui a gente vai ter o mesmo detalhamento com as mesmas coisas para apresentar para o nosso pedreiro e explicar para ele como fazer. Pessoal, esse detalhamento é um detalhamento bem simples, mas que pode ajudar muito, e se ele for feito de forma errada, você vai ter problemas. Então é importante seguir um pouco daquela tabela, compreender as áreas, né, seguir essas medidas mínimas de dente, de garganta e tudo mais. Quando vocês forem avaliar a tabela, que é essa tabela que eu mostrei para vocês aqui, então que ela tem algumas diferenças, e vocês vão perceber isso da nossa tabela ali, da nossa tabela automática, porque essas medidas aqui você vai ver que eles estão já em 70 metros cúbicos, eles trabalham com metros cúbicos. Eu vou trabalhar com o pé direito muito alto, eu acho que pode se utilizar assim essa tabela quando passa acima daquilo. Agora eu quero um cálculo bem simples, eu venho, faço aqui, eu tenho um pé direito de 3 metros, é mais tranquilo, pode seguir essa. Eu vou precisar de uma área maior, né? Porque eu vou ter lá 150 metros cúbicos. Lembrando que aqui está em metros cúbicos e na nossa em metros quadrados. Eu vou ter 150 metros cúbicos. Opa, peraí, eu tenho um pé direito muito alto. Como é que eu faço então a largura da minha lareira, a altura dela? Então é melhor você pegar nessa tabela que ela já está pronta, né? E você não vai ter esse cálculo ali, tá? Se você quiser compreender um pouquinho mais sobre cálculos também, é só pedir que eu mando nos comentários depois, ou mando os links das fórmulas para se calcular a boca da lareira também. Mas nessa tabela que eu vou passar já vai ajudar muito. Bem, então para a gente finalizar, como você pode perceber, projetar uma lareira parece uma coisa simples, mas é cheia de detalhezinhos. E na verdade agora eu vou até me contradizer um pouquinho, porque eu acho que é simples sim, desde que você siga essas regras e você faça um bom projeto, um bom detalhamento e consiga explicar para quem vai executar. Eu conheço um profissional que ele é formado em arquitetura e ele é especialista em lareiras e churrasqueiras. Esse profissional só trabalha com isso, do projeto à execução. Então é uma área de especialização que você também pode estar avaliando. Eu acredito que você ser especialista em alguma coisa pode ajudar muito também, como no caso desse profissional. Espero que você tenha gostado dessa aula, é uma aula bem simples, mas explica um pouquinho sobre como projetar e como dimensionar então a sua lareira. Essas tabelas vão te ajudar muito também. Esses conceitos, muitas vezes a gente também pode estar utilizando eles em churrasqueiras, mas é de outra forma. Eu vou fazer uma aula explicando então como projetar uma churrasqueira também daqui um pouco, e vocês vão poder estar seguindo aqui no canal também. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não curtiu, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, segue o nosso canal, né, para a gente crescer ainda mais e para que eu possa também chegar a mais pessoas com esse conhecimento e passar um pouco do que eu sei. Eu acredito que passar tudo é difícil, até mesmo porque é muita gente e a gente precisa ir aos pouquinhos. Então, vai deixando aí dicas também do que você quer de vídeo para que eu possa estar detalhando, para que eu possa estar ensinando vocês, tá bom? Obrigado e até breve!